Só um spoilerzinho para vocês. Vocês sabiam que o José Boto disse que pensa em contratar o sérvio, o atacante sérvio Vlahovic, da Juventus? Também revelou quais treinadores pensariam em contratar caso o Felipe Luiz deixasse o Flamengo um dia e falou sobre o Wesley. Teve clube oferecendo 25 milhões de euros e ele não vendeu. Tem também o assunto Talisca. É verdade que o Talisca está na mira do Flamengo, como a imprensa turca andou noticiando? Vamos atualizar também a situação do Carrascal, situação do Gerson, muito próximo de deixar o Flamengo, também vamos atualizar essa situação. Nossa, tem muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar o sininho, ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. E o melhor, é de graça, não paga nada para se inscrever, para dar o like, para ativar o sino, você não paga nada, é de graça, é só fazer isso. Ou seja, você vai sair ganhando de qualquer maneira. Mas vamos para as informações. Antes de mais nada, palmas para os clubes brasileiros. Estamos aí, todos os clubes brasileiros já jogaram pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes e todos são líderes em seus respectivos grupos. O Palmeiras é o líder do grupo A, o Botafogo é o líder do grupo B, o Flamengo é o líder do grupo D e o Fluminense é o líder do grupo F. E, gente, vamos parar com isso de comparar vitória de um clube com a vitória do outro. Ah, porque a virada do Fluminense foi mais legal, mais bonita que a virada do Flamengo. Ah, que a vitória do Flamengo foi mais marcante que a vitória do Botafogo. Gente, isso é muito chato. Vamos torcer, eu particularmente estou torcendo para todos os clubes brasileiros se darem bem nessa competição. Ah, Vene, mas o Botafogo é rival, o Fluminense é rival, o Palmeiras é rival. Gente, na boa, os europeus, eles pisam na cabeça de nós, sul-americanos, a todo momento. Então, eu não quero europeu se dando bem, eu prefiro um brasileiro se dando bem. E é isso, e tá tudo bem. Essa vai ser a minha torcida. Fiquei feliz que o Fluminense saiu de campo ontem com a vitória. Fiquei feliz que o Botafogo venceu o PSG e a gente pôde ver uma galera mal de cabeça por conta disso. Então, é isso. Eu vou torcer para os brasileiros, espero que os brasileiros continuem se dando bem. Inclusive, nas quartas de final, pode ter confronto entre brasileiros. Flamengo e Botafogo, ou Flamengo e Palmeiras, se eu não estiver errado ali no chaveamento. Mas é isso, então, é torcer para os brasileiros se darem bem, pelo menos eu vou continuar pensando dessa maneira. Ó, o Flamengo divulgou aí a programação para o elenco rubro-negro até o próximo jogo, que é na terça-feira, tá? Depois da vitória contra o Chelsea na sexta, o Flamengo, o elenco recebeu folga no sábado o dia inteiro, tanto é que vários jogadores viajaram para Nova York, a gente pôde ver vídeos na internet, jogadores curtindo a cidade americana. Depois, eles voltaram, obviamente, para Stockton City, lá, onde eles estão, digamos, onde é a base do Flamengo. Eles estão treinando na Stockton University e tem treino nesse domingo, na parte da tarde. 4 horas da tarde, horário local, e 5 horas da tarde no horário de Brasília. É isso mesmo. Então, o Flamengo volta a treinar nesse domingo, treina na segunda-feira pela manhã. Na segunda-feira tem voo, tá? E também tem entrevista coletiva, que é o padrão FIFA, né? Como tem que acontecer na véspera do jogo. E na terça-feira o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC lá em Orlando. Então, galera, é isso. Essa é a programação. Muita gente perguntando aí sobre time reserva ou não. Eu sou a favor do seguinte: jogadores pendurados não boto em campo. E o que eu tenho anotado aqui de jogadores que estão pendurados, ou seja, se levarem o cartão amarelo, não jogam as oitavas de final, são Pulgar, Gerson, Bruno Henrique, Plata. Esses 4 eu não colocaria em campo. Sendo bem sincero, ainda mais Pulgar, que é um cara que recebe muito cartão amarelo. Não botaria em campo os 4. E aí daria rodagem a outros jogadores. Michael, Cebolinha, próprio Juninho. Isso no ataque. No meio de campo, você bota ali talvez o Alan, o Everton Araújo. Aí no caso do Gerson, se o De La Cruz estiver à disposição, coloca o De La Cruz para ganhar minutagem. Então, eu particularmente agiria dessa maneira. Galera, já vamos falar logo dessa entrevista do José Boto para o Gazzetta dello Sport, jornal italiano. E assim, ele deu boas declarações, tá? Primeiro falando sobre o Wesley.
Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre o valor que o clube quer para vender o Wesley. Abre aspas. 20 milhões de euros, que hoje é 127 milhões de reais, não são suficientes. Para comprá-lo, pelo menos 30 milhões de euros, que na cotação de hoje dá 190 milhões de reais. O Wesley está pronto para a Europa. Veremos depois da Copa do Mundo. Mas não somos obrigados a vendê-lo. O que ele está querendo dizer aqui? E ele finalizou, tá? Até agora me ofereceram 25 milhões de euros por Wesley e não vamos aceitar. O que ele está querendo dizer? O Flamengo não é obrigado a vender o Wesley. O Flamengo só vende o Wesley se chegar uma proposta de pelo menos 30 milhões de euros. E eu acho que a atitude dele está certa. Se o Flamengo entende, eu não estou aqui, eu não vou entrar no mérito se o Wesley vale 30 ou 25 ou 20. Mas se a diretoria do Flamengo entende que o Wesley vale 30 milhões de euros, que só venda por esse valor. E já que ele falou isso, o Wesley só pode sair por esse valor. Porque senão vai ficar parecendo que fala uma coisa na imprensa e depois faz outra coisa ali no dia a dia. Então, que não venda o Wesley por um valor menor que os 30 milhões de euros, como ele acabou de citar aqui. Porque senão ele vai contra o discurso dele. Qual clube ofereceu 25 milhões de euros? Perguntei a uma pessoa do Flamengo. E essa pessoa do Flamengo simplesmente falou, vários clubes ofereceram, Venê. Não foi apenas um e nós não vamos vender. Beleza, eu, curioso que sou, tentei descobrir qual clube tinha oferecido 25 milhões de euros. Vários, assim, até mesmo da Itália, por exemplo. Roma e Milan, esses dois clubes ofereceram. E isso eu tenho certeza, é apuração. Roma e Milan ofereceram 25 milhões de euros para o Wesley. O Flamengo não quis vender. Agora, outra declaração dele que me chamou a atenção foi... ele foi questionado sobre qual jogador ali do futebol italiano poderia pensar na contratação para o Flamengo, e ele falou, para o que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic, que é o sérvio atacante da Juventus. Nosso problema não seria dinheiro, mas convencer esses grandes nomes a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca. O Dusan Vlahovic, ele tem 25 anos, tá? Ele começou, obviamente, lá no futebol da Sérvia, chegou em 2017 e 2018 à Fiorentina da Itália, ficou lá até a temporada 2021-2022, depois se transferiu para a Juventus, clube que ele defende até hoje. Na última temporada, 2024-2025, ele fez 42 jogos, 15 gols e deu 5 assistências. É um baita jogador, tá? E de fato seria uma boa contratação para o Flamengo, e foi o que o José Boto disse, o problema não seria dinheiro, o problema seria convencer esse jogador e vários outros a virem para o futebol brasileiro. Inclusive, eu acho que a Copa do Mundo de Clubes pode ajudar nisso, para os jogadores e todo mundo entender que o futebol brasileiro não é tão abaixo dos demais assim. É abaixo, e vai ser abaixo por muito tempo, por questão de dinheiro, gente. É na Europa que tem o maior dinheiro, isso é inevitável, é economia. Tanto é que o Estevão, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, já está vendido ao Chelsea há muito tempo. E vai ser sempre assim. Não tem jeito. Ah, mas o Arias continua no futebol brasileiro. Beleza. Méritos do Fluminense, que recusou proposta aí do Zenit, e também o jogador não quis ir para o Zenit. Mas veja se algum grande da Europa vem buscar o Arias agora. Não, porque ele já está com uma idade avançada, tal como a Arrascaeta, entre vários outros. O Gerson, por exemplo, ele vai voltar agora para a Europa, mas ele vai para o Zenit, que é um mercado que poucos jogadores estão aceitando ir nesse momento. Galera, outra declaração que eu achei maneira demais do José Boto foi quando ele foi questionado sobre uma possível saída do Felipe Luiz futuramente, já que é um treinador que está se destacando. E ele falou o seguinte, o José Boto, se meu técnico fosse para a Europa, no caso Felipe Luiz, quem eu levaria para o Flamengo? Para vencer eu escolheria o Conte, mas pelo estilo do Flamengo o ideal seria o De Zerbi, que conheci no Shakhtar. Ele é um gênio, mas espero que Felipe Luiz fique. Ele dorme pouco e trabalha muito como o De Zerbi, mas é mais tranquilo. Gostei dessa declaração do José Boto falando sobre treinador, galera. Então, foi uma baita entrevista, declarações que saem um pouco da caixinha e declarações sinceras. E por falar em declaração, a imprensa turca está informando que o Talisca, Anderson Talisca, aquele Anderson Talisca, que estava no futebol árabe até há pouco tempo, vou até ver aqui quantos anos ele tem, confesso que eu não vi.
O Anderson Talisca, que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia, tem 31 anos e a imprensa turca está dizendo que ele está na mira do Flamengo. Eu vou trazer a informação que eu apurei junto ao Flamengo. Não procede, o Flamengo não tem interesse, não negocia nesse momento a contratação de Anderson Talisca. Então, até o momento, essa informação não procede. Veneu Carrascal, qual é a situação dele? Vamos lá, vamos atualizar. Continua, entre aspas, na mesma. Pessoas que estão envolvidas em negociação acham que essa operação vai ser fechada após a Copa do Mundo de Clubes, quando o Flamengo, entre aspas, vai voltar e vai dar aquele checkmate no clube russo para poder fazer essa contratação. O clube russo esticou a corda, achando que o Flamengo fosse pagar o que eles estavam pedindo por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo, de maneira estratégica, pensou, não, beleza, a gente vai para a Copa do Mundo de Clubes sem ele, e depois dessa competição a gente volta a conversar com os russos, no sentido assim, os russos sabem que nenhum outro clube vai oferecer isso que o Flamengo está oferecendo, que é 10 milhões de euros, mais 2 de bonificação, totalizando 12 milhões de euros por um jogador que tem 27 anos já. Então, o Flamengo entende que está muito próximo, mas ainda não finalizou essa contratação. Gerson continua na mesma também, o Zenit da Rússia espera apenas acabar a participação dele na Copa do Mundo de Clubes, já tem tudo definido, logística para poder fazer a contratação, pagar a multa rescisória ao Flamengo e levar o Gerson por 25 milhões de euros. Então nada mudou, só atualizando, já que muita gente anda me perguntando. Com o passar do tempo, a gente não falou mais disso, porque não tem novidade, não tem por que ficar falando. Mas já que muita gente está me perguntando, porque esse é o meu papel, informar vocês e trazer informações de assuntos que vocês estejam curiosos e buscando saber. Hora de falar sobre a repercussão mundial na imprensa por conta da vitória por 3-1 do Flamengo contra o Chelsea. Separei algumas das manchetes de jornais pelo mundo. O Daily Mail da Inglaterra, por exemplo, afirmou segundo tempo esplêndido do Flamengo contra o Chelsea. O The Sun também da Inglaterra, mundo de dor. Chelsea sofre colapso ridículo no segundo tempo. Jornal Marca da Espanha, outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. Já o AS também da Espanha, golpe de Filipe Luís no Mundial. O AS sempre puxando a sardinha para o treinador do Fla. Mundo Deportivo, mais um da Espanha. Filipe Luís ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. Separei também mais duas manchetes de jornais argentinos. O Olé fala em Flamengo amassa o Chelsea e o La Nación. Flamengo armou uma festa contra o Chelsea de Enzo Fernandes, fecha aspas. Se você fosse jornalista e precisasse fazer uma manchete sobre esse jogo, o que escreveria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre quanto o Flamengo já faturou com sua participação no Super Mundial de Clubes. E dá para dizer que a grana é pesada, 147 milhões de reais, que equivalem a mais do que 4 meses da folha salarial rubro-negra. É que o Flamengo, somente por ter participado da competição nos Estados Unidos, faturou 84 milhões de reais. Por conta das vitórias contra o Esperance e contra o Chelsea, foram mais 22 milhões de reais. Você sabe que na fase de grupos, cada vitória assegura 11 milhões de reais. E o Flamengo está garantido na próxima fase e com a primeira colocação. A soma da vitória do Flamengo contra o Chelsea e da vitória do Esperance contra o Los Angeles garantiu o primeiro lugar do Flamengo, ou seja, a classificação para as oitavas. E por estar nas oitavas, o Flamengo também assegurou mais 41 milhões de reais. Então você soma os 41 com os 84 da participação na fase de grupos e os 22 milhões por conta das duas vitórias e alcança os 147 milhões de reais. Importante lembrar que se o Flamengo venceu o Los Angeles na última rodada, embolsa mais 11 milhões de reais e chega a 158 milhões de reais. E o melhor vem agora, tudo se encaminha para que o Flamengo fuja do Bayern de Munique. O Bayern, assim como o Fla, também tem 6 pontos depois de 2 rodadas. E só perde a liderança se for derrotado pelo Benfica na rodada final, na noite dessa sexta-feira. O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2-1. Caso de empate ou vitória contra o Benfica, o Bayern de Munique assegura o primeiro lugar e escapa do Flamengo. A gente teria um cruzamento do Flamengo contra o Benfica ou o Boca Juniors. E aí o outro confronto dos mais pesados entre Bayern de Munique e Chelsea. Como é que você está vendo toda essa confusão no Super Mundial? Já deixa registrada a sua opinião, beleza?
Hora de falar sobre o Flamengo, que tem garantido excelentes índices de audiência e recordes para a TV e para o streaming. A vitória do Fla por 3-1 contra o Chelsea nessa sexta-feira garantiu a maior audiência para a Globo e para a Cazé TV, que são responsáveis pela transmissão. A Globo registrou 35 pontos de média e 37 pontos de pico, de longe a maior audiência com o futebol na atual temporada. Importante registrar que na Cazé TV foram 4.900.000 aparelhos conectados de forma simultânea para Flamengo e Chelsea. Nenhum outro jogo envolvendo o brasileiro ou qualquer outra equipe nessa competição registrou números tão altos tanto na Globo, em TV aberta, quanto no streaming na Cazé TV. Queria perguntar para você qual jogo mais te marcou até agora no Super Mundial. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O sonho do estádio próprio do Flamengo sempre inflamou o coração da nação rubro-negra, mas neste momento, a realidade é outra. Em meio à campanha do Mundial de Clubes, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, jogou um balde de água fria na torcida. Nada de pressa, nada de emoção. A ideia é clara. Antes de pensar em levantar concreto no centro do Rio, o clube precisa levantar taças, resultados e, acima de tudo, caixa. Em entrevista neste domingo, 22, nos Estados Unidos, o dirigente foi direto ao ponto. O Maracanã ainda será a casa do Mengão por, pelo menos, mais 19 anos. E se depender dele, o Flamengo não vai se jogar num projeto bilionário que possa comprometer o desempenho esportivo ou empurrar o clube para se tornar uma SAF. BAP não falou com rodeios. Garantiu que não vai misturar paixão com decisões estratégicas. Segundo ele, todas as escolhas que fez na vida com base em emoção deram errado, e o estádio não será exceção. O projeto é para 50 anos, não para 2025. Se não tivermos certeza absoluta de que isso não vai empurrar o Flamengo para virar SAF ou comprometer a performance esportiva, não vamos fazer, disparou. A mensagem é clara. O Flamengo vai seguir no Maracanã até que todos os sinais estejam verdes e o cofre bem abastecido. Não se trata de um capricho momentâneo, mas de um passo gigante que precisa ser dado com firmeza, responsabilidade e visão de longo prazo. O dirigente ainda ressaltou que a prioridade atual é esportiva, não estrutural. Ele citou o exemplo do Corinthians, que após conquistar a Libertadores e o Mundial em 2012, mergulhou de cabeça na construção da arena e viu o desempenho dentro de campo despencar nos anos seguintes. Para BAP, sabedoria está em aprender com o erro dos outros antes de repetir. Meus amigos corintianos diziam, vocês vão ver o que será do Corinthians com o estádio. E olha o que aconteceu. A frase não é apenas um alerta, mas um escudo para proteger o Flamengo da vaidade institucional que tanto já derrubou gigantes no futebol brasileiro. O Maracanã, apesar dos desafios, ainda é casa suficiente para o clube seguir crescendo sem correr riscos desnecessários. E não faltam obstáculos para o projeto. BAP revelou que os estudos em andamento mostram que nem o tempo nem o orçamento estimado anteriormente se sustentam mais. 4 empresas analisam os dados preliminares, e a conclusão é dura. O estádio do Flamengo vai custar mais caro e levar mais tempo do que se imaginava. Infelizmente, é a vida como ela é, lamentou. O cálculo, segundo ele, é simples. O prêmio do Mundial gira em torno de 2 milhões de dólares, enquanto o estádio pode custar até 500 milhões. Comparando com ironia, disse que seria como achar que, ao comprar uma bicicleta, já se está construindo uma casa em Angra. A analogia deixou claro o abismo entre o que se ganha em campo agora e o que se precisa para um projeto desse porte. O recado está dado. O Flamengo não vai cair na tentação de apressar um sonho às custas da sua alma vencedora. Para BAP, o clube precisa continuar colecionando títulos, mantendo o elenco forte e garantindo que, quando o estádio próprio sair do papel, seja fruto da estabilidade, não do impulso. Temos 19 anos de Maracanã pela frente, reforça. Tempo suficiente para planejar com inteligência e não comprometer a performance esportiva por uma construção mal calculada. Enquanto isso, o foco é total no campo, onde o Flamengo segue buscando vitórias, fortalecendo o caixa e consolidando um projeto que respeita o passado, honra o presente e constrói um futuro sem tropeços. Se você é daqueles que sonham com um estádio próprio, mas não querem ver o Flamengo abrindo mão de sua força dentro de campo, compartilhe esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha tudo do Mengão com responsabilidade, bastidores e visão de futuro. Comenta aí. Você acha que é hora do estádio próprio ou o foco tem que continuar sendo vencer dentro das 4 linhas? Vamos debater juntos, porque a nação rubro-negra pensa grande, mas nunca se perde no caminho.